Olá, gente! Muito bom ter vocês aqui hoje. Meu nome é Karina Bonner, sou coach, trabalho com várias pessoas no processo de emagrecimento. Trouxe aqui hoje um querido amigo e que faz um trabalho incrível de constelação sistêmica. Já teve vários sucessos nessa área, inclusive, fora outros, né? Porque quando ele entra na vida de uma pessoa, ele não trata um ponto só. Na verdade, ele trabalha um ponto só que reflete numa vida inteira. E hoje eu trouxe ele aqui para falar de um tema que eu vejo muito e me deparo constantemente, que é a questão da dificuldade que as pessoas têm de emagrecer ou de atingir algum sucesso em alguma área, ou a questão principalmente da compulsão. E essa compulsão pode ser alimentar, pode ser compulsão por roupa, enfim, alguma compulsão, algum desajuste, algum comportamento não necessariamente normal, né? Um comportamento distorcido. Então eu trouxe ele aqui pra gente bater um papo sobre isso. Bem-vindo, Anquises, no canal. Obrigado de novo. De novo. O Anquises já esteve aqui algumas vezes, quem quiser também pode descer aqui, tem alguns vídeos, tem algumas coisas sobre constelação sistêmica que ele já falou, as leis, né, sistêmicas que são fantásticas para o sucesso das pessoas. E hoje a gente vai falar basicamente sobre outras questões comportamentais que tem sim a ver com as leis sistêmicas. A gente estava falando aqui, né, tomando café, e a gente estava falando sobre a questão da dificuldade que as pessoas têm de controlar de repente um estado compulsivo. E isso tem muito a ver com a questão da constelação sistêmica. E eu queria que você falasse um pouco qual que é a sua visão sobre isso. Como que as pessoas podem lidar com a questão da compulsão? Nós estávamos falando um pouco antes, tomando um café, sobre a questão do emagrecimento. E por isso que veio também o assunto da compulsão. O que a gente observa através do trabalho das constelações sistêmicas é que uma compulsão muitas vezes está ligada a uma ausência. E essa ausência normalmente é a ausência de uma pessoa. Então eu me torno compulsivo ou viciado. O criador das constelações sistêmicas, o Bert Hellinger, ele tem uma frase, inclusive, em que ele diz assim: o vício sempre substitui uma pessoa. Então você percebe vício ou compulsão, o nome que vocês quiserem dar, mas a pessoa usa um álcool, ela fuma, ou ela come demais, ou ela compra demais. Algumas pessoas a gente consegue observar que ela faz isso quase como se ela tivesse acompanhada. Uma pessoa, ela toma aquele copo de cerveja, ou ela acende aquele cigarro, quase como se aquilo fosse uma companhia que ela tivesse de uma outra pessoa. Então, como se ela estivesse tampando um buraco, uma falta de, assim, uma vontade de um aconchego, né? Exato. Algumas vezes não são pessoas, algumas vezes são alguns desejos. Eu não tenho algo, eu não consigo algo, eu tenho aquela ideia, né? Então eu me alimento por mim e por essa outra pessoa, ou eu tento alimentar essa ideia que eu não estou tendo forças de concretizá-la com alimentos, né? Eu já estive em trabalhos onde se observava isso nos clientes. Então essas compulsões, normalmente elas estão tapando alguma ausência. E aí nós temos um problema paralelo a isso, né? E por isso que o atendimento multiprofissional é importante. Às vezes eu crio um hábito de uma compulsão alimentar por algo psicológico, algo que me faz falta. Mas é só resolver isso? Não. Se eu estive nisso durante muito tempo, o meu estômago já está largo, laceado. Eu já aprendi a ter uma disciplina em comer mal, porque as pessoas falam: eu não tenho disciplina. Não. Todo mundo tem disciplina. Né? Todo mundo tem disciplina, né? Até para você fracassar, você precisa de muita disciplina e ficar fazendo a coisa errada todos os dias até que você alcance um fracasso. É verdade. Não é? Então é uma disciplina. Então eu resolvi a questão psicológica, mas eu também preciso resolver a questão clínica. Né? O meu corpo já se adaptou a produzir determinados hormônios, ele já se adaptou com a felicidade de ingerir aquele alimento. O meu corpo é uma usina química, por isso que um acompanhamento médico é importante.
Aprender a comer bem, o alimento certo, um acompanhamento nutricional também é importante. Então, algumas pessoas não conseguem obter o sucesso nessa questão do emagrecimento porque elas sempre estão focadas em uma coisa só. Assim, ou ela olha só a questão emocional, ou ela acha que é só tomar remédio, ou ela acha que é só aprender a comer melhor. E acontece que às vezes ela resolve, sabe? Ela aprende a comer bem, ela emagrece, mas ela transfere a compulsão para uma outra área da vida dela. Porque não trabalhou a mente, no caso, não nutriu a mente corretamente, só realmente mudou. Agora eu não como muito, mas eu compro demais. Eu compro demais, ou eu de repente viro até fitness. Pessoas muito marombeiras, malhadas, às vezes tá desviando às vezes um comportamento, uma falta também para essa atividade, questão, né? Enfim, aí vira compulsividade também. E aqui, Isis, me conta como as leis sistêmicas podem influenciar no emagrecimento dessa pessoa. O que elas podem, tanto positivamente quanto negativamente, como que a gente pode fazer pequenos ajustes para as pessoas realmente prosperarem na área de emagrecimento? Bom, então vamos fazer uma retomada rápida nas leis sistêmicas, né? Tem outros vídeos, as pessoas podem ver isso com mais propriedade, mas assim, as leis sistêmicas são 3. O direito de todos fazerem parte, o meu lugar dentro do sistema e o equilíbrio entre as relações. Quando eu não estou de acordo com uma dessas leis, o que acontece é que eu entro em emaranhados, minha vida não se torna tão simples. Então é muito comum a gente ver, por exemplo, pessoas que excluíram alguém, ou o grupo familiar que excluiu alguém, e já aconteceu de ter pessoas comendo por 2, por mim e por aquela pessoa que está fora, né? Ou então eu estou fora do meu lugar no sistema, que é assim, meu lugar de filho, mas eu estou querendo resolver os problemas do casamento dos meus pais. E aí eu me estresso muito, porque não é esse o meu lugar, e através desse estresse, dessa adrenalina, eu preciso arrumar uma forma de me aliviar. E muitas vezes isso acontece através dessas compulsões, desses vícios, inclusive da comida. Né? Ou uma insatisfação muito grande por um desequilíbrio que eu estou vivendo dentro da minha relação, seja amorosa, seja uma relação de trabalho, o que quer que seja. E eu preciso ter um escape dessa energia. As compulsões, Karina, elas oferecem para nós um vício colateral, sabe? Por exemplo, eu como, eu tenho uma satisfação, eu produzo uma quantidade de hormônios da felicidade e libero aquilo no meu corpo. Então logo meu corpo me diz que eu preciso de uma nova dose daqueles hormônios e eu volto a comer e volto a comer. E como acontece em todos os vícios, o meu corpo vai se acostumando com aquela química e eu preciso reduzir o tempo entre uma dosagem e outra. E aí vai ficando cada vez mais, um ciclo compulsivo, né? Como um usuário de drogas, que vai precisando de doses maiores ou vai fazendo isso com uma regularidade maior. Ah, interessante. Como eu já disse para vocês, já coloquei o Anquises com alguns pacientes meus. Teve um caso de uma coach minha que tinha um apego muito grande com açúcar, com doce. E isso eu vejo que muitas mulheres, né, têm esse apego também. Na verdade, homens também, né? Isso é um apego muito, muito grande. E uma sessão com Anquises, ela em 2 meses perdeu 10 quilos. Só realmente trazendo essa clareza para ela de que papel, quem ela estava querendo colocar, por que o açúcar estava dando tanto prazer assim para ela. Enfim, quando ela descobriu isso, tudo ficou mais fácil e ela conseguiu obter esse sucesso de emagrecimento. Esse é um caso muito legal da gente comentar, porque foi assim, ela fez realmente uma sessão e aquilo foi suficiente e já era uma pessoa que já tinha feito procedimentos, inclusive. Vários procedimentos. Se não me engano, ela já tinha colocado um balão e estava na expectativa de fazer uma cirurgia bariátrica, enfim. E o caso dela era um caso de pertencimento. Assim, as mulheres da família dela eram obesas. Então toda vez que ela emagrecia, ela se sentia culpada por ser diferente do restante das mulheres. E isso não é muito claro na nossa consciência. Então uma das queixas era que ela chegava na casa das tias ou da mãe e tinha sempre aquela insistência:
só isso aqui um pouquinho não vai fazer Come um mal, pouquinho, essa não colherada. vai fazer, você já tá mais, já emagreceu. Mas na realidade não era aquele pouquinho. Na realidade o que incomodava é estar diferente daquelas pessoas. Então durante o nosso processo terapêutico pude mostrar assim, olha, essas pessoas têm uma dificuldade de diabetes, de colesterol, de desgaste na rótula do joelho, e a sua vida pode ser mais leve, né? Então você não precisa replicar, você não precisa... E você também não precisa estar fora da família só porque você é diferente nesse padrão, né? Parece uma loucura, mas muitas vezes a gente vê pessoas em atividades que a levam para o menos, destinos cruéis, mas que faz a gente se sentir seguro no mundo, porque a gente está repetindo o que outros membros da nossa família também fazem, então nós não estamos sozinhos, né? E ela resolveu isso assim, foi até a mãe dela e falou, olha mãe, preciso da sua ajuda, todos esses problemas de saúde eu não preciso passar, minha vida pode ser mais leve. E aí ela foi de um lugar de pequena, ela foi como uma criança pedir ajuda da mãe. Então, como ela não passou sermão para a mãe dela, ela foi de um lugar de pequena, a mãe dela compreendeu e comprou a briga dela. Então, quando as tias vinham oferecer alguma coisa, era a mãe quem a defendia. São duas pessoas do mesmo patamar, né? A mãe dizia coisas assim, minha filha, vamos aqui, a gente faz um peito de frango e tal, a gente chega um pouquinho depois na festa, mas a gente já chega alimentada. E isso foi resolvido. Parou de oferecer doces, né? Parou, entendeu, compreendeu aquilo, né? Parou de oferecer doces e agora é possível para ela estar com um peso saudável e ainda assim sentir-se parte da família sem essa consciência pesada de que ela está fazendo algo errado. Não, gente, que incrível isso, meu Deus. E olha que isso é um pequeno case, assim, né? E olha que fantástico isso. Eu senti até a energia, como ficou mais leve para ela essa compreensão e dela se comportar como filha e chegar e pedir ajuda para a mãe. Gente, foi muito bom. Muito bom. Eu encontrei com ela 2 meses depois e aí ela num treinamento e ela me disse assim, eu escolhi a roupa mais justa para mostrar para você o tanto que deu certo, né? E hoje ela, lógico que, né, que teve, na verdade ela até emagreceu mais, né, porque você encontrou ela já tinha emagrecido 10 quilos, mas ela saiu de uns 77 quilos e hoje está com 58 quilos. Olha. E tá maravilhosa, porque eu encontro com ela, continuo, né, fazendo esse trabalho, acompanhamento e tal. E hoje ela é inspiração para outros coaches, para outras pessoas que estão nesse processo de emagrecimento. Então, e aí, claro, ela descobriu qual era o gatilho psicológico, mas ela somou isso à disciplina, ao desejo de melhorar e a uma rotina de alimentação saudável. Exatamente. Então é todo um conjunto, né? Muitas vezes as pessoas não atingem o sucesso nos seus objetivos porque olham para uma coisa só. Interessante, né? Isso. E é verdade. Outra coisa que eu conheço a pessoa como um todo, ela não só melhorou na questão do emagrecimento, mas também teve uma melhora profissional, familiar, enfim, como mãe, como tudo. Então, por assim, isso se reflete sistemicamente. Sistemicamente, por isso que a gente fala. O nome sistêmico, uma coisa... Até porque, assim, saiu uma pesquisa recente que diz, né? Nenhum pai ou mãe infeliz beneficia a vida do seu filho. Então, quanto mais você conseguir sentir bem-estar na sua vida, estar feliz em aspectos gerais, você passa para o seu filho essa lição, essa ideia diariamente de que a vida é boa, de que a vida vale a pena. Então, você cria filhos menos suscetíveis a depressões, a situações tristes, de fracassos. Você consegue criar filhos mais otimistas. Você também vai com mais energia para o seu trabalho, você é uma esposa melhor. Então, isso reflete na integralidade do... E o importante é que, por exemplo, se ela se curou disso, né, dessa situação de pertencimento, provavelmente isso vai se refletir para a filha, e a filha vai passar esse novo comportamento para a neta, e isso começa a virar um ciclo positivo para outras gerações. É uma inverdade
dizer que a minha vida me pertence. Assim, a minha vida não me pertence de forma nenhuma. Eu sou resultado de uma série de coisas que aconteceram antes de mim. Se você pegasse um dos meus avós, que ao invés de se mudarem para aquele lugar, se mudassem para outro, mesmo que fosse na rua de trás, talvez eu não existisse aqui hoje. Exato. Eu sou resultado de um monte de pessoas que passaram dificuldade, fome, migração, separação, mas também foram muito felizes, tiveram felicidade de um casamento, de um primeiro filho. Tudo que aconteceu na vida das pessoas que me antecede, exatamente do jeito que foi, faz eu existir e ser a pessoa que sou hoje. Mas não é só isso também. As decisões que eu tomo hoje na minha vida influenciam todo o futuro de quem vai chegar depois de mim. Nossa, isso é muito intenso. Isso né? é muito intenso, porque os filhos que eu vou ter, eles vão precisar de uma boa escola, de uma boa educação, de um bom plano de saúde. Então, se eu estou postergando aqui a minha vida profissional, se eu estou postergando hoje aqui a minha saúde, eu não vou poder oferecer um destino mais leve que o meu para os meus filhos. Então, a minha vida não me pertence. Pertence a uma linha. A uma linhagem, né? Uma linha, né? Então, muito interessante, né? Saber também e honrar também os nossos antepassados e agradecer, independente, né, de como você esteja, você tem que agradecer pelo que eles fizeram para você estar aqui hoje. Anthony Robbins tem coach famoso, né? Eu assisti um documentário dele e ele falou assim: culpe os seus pais pela integralidade de tudo. Se você está querendo achar uma coisa ruim para culpar, culpa ele também das coisas boas. Ofereça toda a dose de responsabilidade. Então você fala assim: porque o meu pai não me abraçou. Não abraçou, mas quais são as coisas boas? Eu me tornei mais forte, eu tive isso, eu precisei aprender isso, eu fiz isso. Tudo tem dois lados, né? Exatamente. Isso é interessante mesmo, porque às vezes aquele pai que abandonou sua mãe e deixou você passar fome fez com que você fosse um homem extremamente forte, um cara que vai ser um excelente pai, um excelente filho, ajudou a construir, foi trabalhar. Então assim, caramba, muito obrigado, pai, por ter abandonado minha mãe. Porque eu sou esse resultado. Exatamente, e esse sou eu o resultado dessa sua atitude do passado. Parece, né? até grosseiro isso que nós estamos dizendo, mas é a realidade. A gente não tem nenhum controle sobre como seria a vida se alguma coisa fosse diferente. Eu não tenho como dizer se seria melhor ou não. Verdade. Eu me lembro que aos 16 anos o meu pai me obrigou a fazer um curso de mecânica de carro. Então eu odiava aquilo, né? E ele me levava até uma parte do caminho todos os dias de carro, e todos os dias de carro eu fazia questão de não falar com ele, quase que como um castigo. Não tinha assunto. E eu ia calado até o terminal de ônibus, onde eu pegava um ônibus e ia para essa escola. E um dia eu coloquei esse braço inteiro assim num carrinho de óleo diesel que a gente usava para limpar as peças de graxa. E depois eu fui lavar o braço no vestiário. E o meu olhar cruzou com o meu olhar no espelho. E aí eu falei assim: não é isso que eu quero para mim. Eu me lembro desse dia nitidamente, assim, não é isso que eu quero para minha vida. E esse dia transformou a minha vida. Desse dia que eu entendi, assim, isso aqui está muito pouco, eu preciso de mais. E eu criei uma força, comecei a ir a pé para a escola, guardar dinheiro do lanche para poder comprar jornal, para poder pagar curso, para poder mandar currículo e fazer as coisas e realmente buscar uma coisa melhor para mim. Você não queria ser mecânico. Não, eu não queria ser mecânico. Eu nasci numa das maiores favelas de São Paulo. Eu venho de uma família simples financeiramente falando. Então, se o meu pai não tivesse me colocado nesse curso de mecânica, eu não sei se eu teria adquirido esse insight e conseguido acessar uma força dentro de mim para fazer coisas melhores para mim. Aquele dia foi decisivo na minha história. Incrível isso, né? Fantástico, né? E ter essa percepção e ainda agradecer o seu pai por ter feito isso, tudo, né? Tudo do jeito que foi. Tudo tá certo exatamente do jeito que foi. Exatamente. Que bom.
Gente, esse é um pouquinho do Anquises, essa pessoa incrível, maravilhosa, que Deus, já falei, né, pra vocês, que Deus só coloca gente fantástica na minha vida. E eu tô colocando ele aqui na vida de vocês também, porque eu acho que todo mundo merece pessoas incríveis na vida um do outro. Então, quem gostou, se inscreva aqui no meu canal, veja também os vídeos aí do Anquises sobre as leis sistêmicas, que são leis que com certeza vão levar você pro topo, pro sucesso. Quem seguir essas leis, quem seguir esses passos, com certeza vai ter um upgrade, um crescimento enorme. E é isso que eu espero para todos vocês, que vocês todos atinjam o ápice da vida de cada um. Um beijo grande e em breve estaremos juntos.